Bem-vindo ao Jus Simples, o canal que descomplica o direito para você entender seus direitos e deveres de forma clara e prática. Aqui, o juridiquês vira a linguagem do dia a dia. Olha, para a gente começar, vamos pensar numa coisa. O que é que saúde, trabalho e lazer têm em comum? Parece que são coisas bem diferentes, né? Mas a verdade é que todas elas se conectam por um ponto central. São direitos sociais. São, sabe, garantias que a gente precisa para ter uma vida digna de verdade. E não é pouca coisa, não. A nossa Constituição, lá no artigo 6º, traz essa lista aí, ó. Educação, saúde, alimentação, tudo isso que está na tela. Pensa neles como os pilares de uma casa. São a base que o Estado tem que garantir para que todo mundo possa ter uma chance real de crescer, de viver bem. É o alicerce, né, para uma sociedade mais justa. Beleza, como a lista é grande, hoje a gente vai focar em uma parte super importante dela, os direitos que têm a ver com o trabalho. A gente vai passar por esses 5 pontos aqui. Vamos entender direitinho como a Constituição protege a gente no dia a dia profissional. Então, bora lá? Então, só para reforçar a ideia, direitos sociais são essa rede de segurança, o básico para se ter uma vida digna. E dentro disso tudo, o direito ao trabalho é, nossa, uma peça-chave. É o ponto de partida para ter autonomia, para ter bem-estar. Vamos começar pelo que, vamos ser sinceros, mais mexe com a gente, o bolso. Vamos falar agora das garantias que protegem o nosso salário e o nosso emprego, que é o que sustenta a gente e a nossa família. E o começo de tudo é o salário mínimo. E olha que interessante, pela Constituição, ele não é só um número qualquer, definido do nada. A ideia é que ele seja um valor que consiga cobrir as necessidades básicas de uma pessoa e da sua família. Moradia, comida, saúde, educação, até lazer. É um conceito bem forte, né, se a gente parar para pensar. Mas não é só o salário mínimo. Existem outras proteções financeiras que são essenciais. Tem o 13º, né, aquele alívio no final do ano, o FGTS, que é tipo uma poupança obrigatória que ajuda muito em várias situações, o seguro-desemprego, que é um suporte fundamental para quem é demitido sem justa causa, e, claro, a proteção contra uma demissão sem motivo justo que vem com uma indenização. Ok, agora uma parte super prática e que todo mundo precisa saber. Se algum desses direitos não foi respeitado, atenção, existem prazos para correr atrás. Pensa assim, a pessoa tem até 2 anos depois que o contrato de trabalho acaba para entrar na justiça. E nessa ação, ela pode cobrar tudo que ficou para trás nos últimos 5 anos de trabalho. A dica de ouro é, fica de olho para não perder esse prazo, essa janela de oportunidade, tá? Certo, ter o salário protegido é o primeiro passo. Mas de que adianta ter dinheiro se não tem tempo para viver, né? Para curtir a família, para descansar? Pois é, a Constituição também pensa nisso. E é por isso que a gente entra agora no nosso próximo ponto, a jornada de trabalho justa. E para ter esse equilíbrio, a primeira coisa é ter limite de tempo. A regra geral é bem direta. A jornada normal de trabalho não pode passar de 8 horas por dia. E no total da semana, o máximo são 44 horas. Simples assim. Essa é a base para organizar a rotina e garantir que sobre tempo para descansar. Tá, mas e se passar disso? A gente sabe o que acontece, né? Às vezes precisa ficar um pouco mais. O que a lei diz sobre isso? A resposta é a famosa hora extra. Qualquer minuto trabalhado além da jornada combinada tem que ser pago de um jeito diferente. A remuneração tem que ser no mínimo 50% maior que o valor da hora normal. E isso não é um bônus, não é um favor. É um direito que está na Constituição para compensar mesmo esse tempo a mais de trabalho. E falando em descanso, ele é sagrado. A gente tem direito a férias todo ano e com aquele bônus de 1/3 a mais no salário que todo mundo adora. Tem também o descanso semanal remunerado, que geralmente é no domingo, e a Constituição ainda vai além, protegendo a família. Tem a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade e até o direito à assistência gratuita em creches para os filhos de até 5 anos. Ok, já falamos de grana e de tempo, mas nada disso faz sentido se o lugar onde a gente trabalha não for um ambiente bom, né? O lugar onde se passa tanto tempo da vida tem que ser, antes de mais nada, seguro e justo para todo mundo. E aqui a gente entra num ponto que é a base de tudo, igualdade. A Constituição é super clara. Ela proíbe qualquer diferença de salário, de função ou de critério de contratação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O que isso quer dizer na prática? Que para a mesma função, o salário e as oportunidades têm que ser os mesmos, não importa quem você é. A regra é essa. E a segurança física também é crucial. É dever da empresa garantir um ambiente seguro. Isso significa seguir todas as normas de saúde e higiene, pagar um extra, um adicional, para quem trabalha em atividades perigosas ou insalubres, e ainda ter um seguro obrigatório contra acidentes de trabalho. A lei também tem um cuidado especial com os mais jovens. As regras são bem rígidas. A regra geral é:
só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Tem uma exceção que é o programa de jovem aprendiz, que pode começar com 14. Mas mesmo assim, até os 18 anos é totalmente proibido trabalhar à noite, em lugares perigosos ou em atividades que possam fazer mal para a saúde. Beleza, a gente já conhece um monte de direitos. Mas e na prática? E se eles não forem respeitados? Bom, a Constituição não para por aí. Ela também nos dá ferramentas para a gente poder lutar por esses direitos. E a força, muitas vezes, está na união. E falando em união, a gente tem duas ferramentas coletivas muito poderosas. De um lado, os sindicatos. Eles são a voz da categoria, sabe? Representam os trabalhadores nas negociações e até na justiça. Do outro lado, o direito de greve, que é um instrumento de pressão legítimo para defender os interesses do grupo. São dois pilares importantíssimos da ação coletiva. E sobre os sindicatos, vale a pena entender alguns pontos-chave. Primeiro, a criação deles é livre, não precisa de autorização do governo. Segundo, ninguém é obrigado a se filiar ou a continuar filiado. Terceiro, e muito importante, a participação deles nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória. E por último, um dirigente sindical eleito não pode ser demitido sem justa causa, para ter a liberdade de defender a categoria sem medo, sabe? Gente, a gente está chegando no final, e a mensagem mais importante que fica é essa. Tudo isso que a gente conversou aqui, salário mínimo, férias, segurança, direito de greve, nada disso é favor. São conquistas. Conquistas fundamentais que estão lá garantidas na nossa Constituição. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Conhecer os direitos é o primeiro passo, e um passo gigante. Mas e agora? Como é que a gente faz para que tudo isso saia do papel e vire realidade no dia a dia de todo mundo? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o direito, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. No Jus Simples, a lei é para todos, e a explicação também.